Gente, então pronto, nós já vimos as células que compõem a imunidade inata e agora a gente vai entender como é que ocorre a resposta inflamatória, como é que essas células atuam em conjunto. O início da resposta, a gente já comentou em outros vídeos, mas só reforçando aqui, vai ocorrer por meio do reconhecimento de pumps e dumps, lembrando, pumps, padrões moleculares associados a patógenos, e dumps, padrões moleculares associados ao dano, que vão ser reconhecidos pelos receptores reconhecedores de padrão, certo? Aí a gente vai ter aqui alguns exemplos de receptores reconhecedores de padrão. A gente tem o Toll-like, a gente tem o Scavenger, a gente tem também o de Manose, certo? Que são só alguns exemplos, mas o mais importante de vocês saberem é o Toll-like. E quanto à localização desses receptores, eles podem estar tanto na membrana plasmática de fagócitos, para quê? Para detectarem patógenos que estão ali, né, no meio externo a essas células e fazer com que esses fagócitos fagocitem de fato esses patógenos para que ocorra a destruição deles. E eles podem também estar no meio intracelular. Por quê? Porque a gente viu, né, que os patógenos eles podem ser tanto extracelulares como intracelulares. Então, o patógeno pode estar ali ao redor da célula, como ele também pode estar dentro da célula. Então, eu preciso de um receptor reconhecedor de padrão dentro da célula também para detectar esses patógenos intracelulares e, através desse reconhecimento, né, chamar e efetivar uma resposta contra esse patógeno intracelular, certo? E aqui a gente vai ter também alguns exemplos, né, de pumps e dumps. Gente, os pumps e dumps, eles vão ser pequenas partículas do patógeno, tá? Então, pode ser tanto, por exemplo, o RNA viral, o DNA bacteriano, vão ser fragmentos, partes do todo, né, de um patógeno, certo? E aqui a gente vê como é que ocorre a fagocitose de uma forma mais detalhada. Primeiro, a gente tem aqui, né, os receptores na membrana dos fagócitos, que vão detectar esses micro-organismos extracelulares. Detectam como? Por meio dos pumps, certo? Então, aqui a gente tem um receptor reconhecedor de padrão, o receptor de Manose, se ligando a um pump presente aqui em um patógeno, e eu tenho esse reconhecimento. A primeira etapa é esse reconhecimento. Depois, a gente tem, né, assim, a gente vai ter vários receptores reconhecedores de padrão na membrana do fagócito. Então, eu vou conseguir ter uma ligação mais forte com esse patógeno. Eu não vou ter apenas um receptor se ligando a um pump, mas eu vou ter vários receptores se ligando aos pumps presentes ali na periferia desse patógeno, certo? Como vocês conseguem observar aqui na segunda imagem. Então, a gente tem, primeiro, né, que a membrana plasmática do fagócito, ela vai englobar esse micro-organismo por meio dessa ligação com os receptores reconhecedores de padrão e também uma certa invaginação da membrana. Aí eu vou ter a ingestão desse micro-organismo, ou seja, de fato, o micro-organismo vai ser englobado, vai entrar, vai formar uma vesícula internamente e vai entrar essa membrana, ó. Esse patógeno vai entrar aqui e depois a membrana vai fechar, certo? É como se essas duas partes aqui, desse lado e desse, fossem se unir aqui, certo? Formando uma vesícula aqui dentro, essa vesícula. A essa vesícula a gente dá o nome de fagossoma, justamente porque aquele patógeno foi fagocitado. Então, ocorre a formação dessa vesícula pela invaginação da membrana plasmática, que é o fagossoma. E, gente, o fagossoma vai estar aqui com o patógeno e o fagossoma vai se fundir ao lisossoma. Por quê? Porque o lisossoma vai ter ali enzimas que vão ser as responsáveis por quebrar esse patógeno, inativando ele. Então, a gente tem a fusão do fagossoma com o lisossoma, formando o fagolisossoma. Dentro do fagolisossoma, eu vou ter a liberação dessas enzimas lisossomais, certo? Que vão quebrar esse patógeno. E eu também vou ter a ação de espécies reativas de oxigênio.
espécies reativas aqui, certo? E o óxido nítrico também vai agir, tá? Então, lembrem disso. Enzimas, o fagolisossoma, dentro do fagolisossoma, o que vai atuar para quebrar, para inativar esse patógeno? Vai ser o óxido nítrico, as espécies reativas de oxigênio e as enzimas, tá? O mais importante de vocês saberem é isso. Então, eu vou ter a quebra e a inativação desse patógeno, o que, assim, é o resultado, né, dessa minha imunidade inata, dessa minha fagocitose, tá bem?